Olá pessoal, Paulo Costa, bem-vindo à nossa quinta aula do curso de Introdução à Injeção Eletrônica e hoje nós estamos trazendo para vocês o assunto ajuste de combustível. Esse parâmetro que existe, que os scanners nos disponibilizam, ele vai servir para que o profissional ele tenha a condição de ver o comportamento da unidade de comando com relação ao sinal do sensor de oxigênio. Na última aula nós falamos sobre os sensores e especificamente sobre o sensor de oxigênio nós fizemos aqui uma demonstração, certo? Uma demonstração sucinta de como ele funciona. Então essa informação da sonda lambda do sensor de oxigênio para a central vai ser importantíssimo para o bom equilíbrio da relação ar-combustível, para que o sistema possa programar da melhor forma a mistura, melhor dizendo, estequiométrica, né, que é a relação ar-combustível ideal. Essa relação ar-combustível ideal, essa mistura estequiométrica, ela irá promover ao final da queima, ela iria promover, se ela existir essa condição ótima, apenas vapor de água e dióxido de carbono. Mais uma vez, não confundir com CO. Então, esses dois elementos, eles não iriam poluir o meio ambiente. E nós sabemos que o sistema de injeção eletrônica, a principal função dele, o objetivo dele, é buscar o menor índice possível de emissão de poluente. Logicamente, dentro da legislação vigente. Ok? E como é que funciona esse fator lambda? Que é uma coisa que muitos mecânicos, muitos profissionais ainda não têm dúvida de como funciona e será muito importante para que ele possa discernir corretamente na hora de o diagnóstico da sonda lambda, se a sonda lambda realmente está com problema ou se é referente a uma mistura rica, um excesso de combustível ou deficiência de ar, ou é uma mistura pobre, ou seja, um excesso de ar ou uma deficiência de combustível. Então, nós sabemos que o sensor de oxigênio ele vai trabalhar em cima da quantidade de oxigênio presente nos gases de descarga. Então, se eu tiver um excesso de oxigênio, o sensor de oxigênio ele irá gerar uma tensão baixa. Vamos fazer um breve gráfico aqui, um gráfico simplificado, digamos assim. Então, eu tenho aqui, certo? O valor tensão. Então, a média é 500 milivolts. 500 milivolts. O máximo que ela irá gerar, teoricamente, será 1 volt ou 1000 milivolts. E o mínimo que ela irá gerar será 100 milivolts. Ok? Então, a sonda lambda, melhor dizendo, ela vai estar trabalhando em condições normais, ela vai trabalhar sempre em um valor em picos altos e picos baixos, certo? Ela gera uma tensão elétrica. Então, ela é um gerador, a gente pode dizer que ela é um gerador químico, através de uma reação química, ela vai gerar uma corrente elétrica. E essa corrente é uma corrente baixa, que chega no máximo 1000 milivolts e no mínimo 100 milivolts, como já citado. Então, ela trabalhando em condições normais, quando o profissional chega e coloca o scanner e faz uma avaliação, lógico que a gente tem que respeitar algumas condições de funcionamento do motor, como temperatura ideal de funcionamento, né? E temperatura do motor e outros parâmetros que o profissional ele vai saber no momento da avaliação, os pré-requisitos para poder ele fazer uma avaliação do sensor de oxigênio. E muitas vezes o que ocorre? A sonda lambda ela está trabalhando com o sinal, ela está enviando um sinal normal, porém existe uma normalidade no sistema. E quando nós fazemos o acesso à memória de avarias, nós podemos encontrar lá, o sensor de oxigênio indica mistura pobre ou sensor de oxigênio indica mistura rica. E ao verificar o valor do sensor de oxigênio está dentro do padrão normal,
vai existir uma confusão entre o que ele está vendo, o que o profissional está vendo, e a informação que está gravada lá na memória, e muitas vezes até a lâmpada de informação no painel, a lâmpada 1000 vai estar acesa, informando que existe uma falha na mistura. Então, onde o profissional pode recorrer para tirar essa dúvida, para esclarecer melhor para ele essa condição? A sonda lambda está ou não está com problema? É um problema intermitente? Ou então é um problema que passageiro que aconteceu e depois sumiu, e o sistema ele faz um processo de contagem até zerar e não deu tempo ainda zerar, por exemplo? Então, onde é que ele pode recorrer para poder fazer essa avaliação, se realmente a mistura está rica ou se a mistura está pobre, se tem excesso ou falta de combustível? É aí onde entra o ajuste de combustível, o valor que normalmente nós vamos encontrar, dependendo do sistema e do veículo, nós vamos encontrar nomes como fator lambda, como integrador lambda, né? Então, essa informação ela vai ser muito útil para se chegar a uma conclusão, certo? Pelo menos com relação a uma conclusão inicial dessa informação, se está coerente ou não da sonda lambda. Então, como é que funciona esse parâmetro, essa informação? Então, nós temos aqui o comportamento ideal. Qual é esse comportamento ideal? Então, quando o fator lambda estiver igual a 1, que a mistura está nessa relação estequiométrica, então o parâmetro de ajuste de combustível ele vai estar sempre na faixa do centro, próximo ao centro, indicando 0% de ajuste. Ok? Tem alguns que pode ver um valor em passos, e você vai encontrar lá 128. Então o valor também, se for nesse caso, o valor em torno de 128, ele está dentro do normal. Então a mistura, a sonda lambda, ela vai estar trabalhando com o seu sinal gerado oscilante, sempre em valores altos e baixos, e quando eu chegar no ajuste de combustível vai estar dentro do normal, ou seja, ao redor do centro, ok? Quando é que eu encontro uma falha? Quando é que eu detecto que realmente existe alguma coerência naquela informação que está gravada lá dentro da central? Bom, numa condição onde a mistura, o sistema está tendo que enriquecer a mistura, aumentar o tempo de injeção, no caso, para poder compensar uma mistura pobre. Okay? Então, veja que o valor, ele desbandou, ele se localizou a parte esquerda, e o valor subiu. Eu não tenho mais um valor em torno do centro, ok? Então eu tenho agora um valor que está me indicando que, apesar da sonda lambda estar trabalhando normalmente, ou seja, seu sinal está oscilando, mas ela só está trabalhando dessa forma, só está enviando essa informação, porque a central está compensando uma mistura pobre, ou seja, ela está enriquecendo a mistura. Logo, o que ela vai ter que fazer? O que ela está fazendo, melhor dizendo? Ela começou a receber a informação do sensor de oxigênio que a mistura começou a ficar pobre. Então ela está recebendo um valor abaixo de 500 mV, o que indica que a mistura está pobre. Então o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a aumentar o tempo de injeção para buscar esse sinal volte a trabalhar de forma adequada. É lógico que isso vai ter um limite. Nem todo problema é um problema, digamos assim, um problema pequeno, como por exemplo, um bico injetor, um eletroinjetor injetando menos do que o normal, um pouco menos do que o normal. Para problemas, digamos, pequenos, ela tem condição de compensar através do tempo de injeção. E ela vai mostrar para o profissional, no fator lambda, no ajuste de combustível, melhor dizendo, que pode vir escrito, como eu já falei, como fator lambda ou integrador lambda, ou simplesmente integrador, e ela vai informar através desse valor aqui. Então, quando o profissional chegar lá, ele vai ver o quê? Que apesar do sinal estar normal, mas o fator lambda está
positivo, ele está acrescentando combustível, e a lambda, no caso, está maior que 1, ou seja, a mistura realmente está pobre e o sistema está compensando essa mistura pobre, objetivando o quê? Que a mistura de combustível entre dentro do parâmetro normal e, por consequência, a poluição, o nível de poluição vai entrar dentro dos padrões normais, porque o ajuste foi feito. E na condição inversa, como é que acontece? Eu tenho agora o sensor de oxigênio enviando um sinal, ele estava enviando um sinal normal e de repente a mistura começou, o sensor de oxigênio começou a informar para a unidade de comando que a mistura está rica. Ela vai fazer exatamente o inverso da primeira condição que a gente acabou de explicar. Ela vai começar a decrementar o combustível, ela vai começar a diminuir o tempo de injeção com o objetivo de que a sonda lambda volte normalmente a trabalhar dentro do padrão normal. E o objetivo é sempre o mesmo: promover uma mistura estequiométrica para que haja uma queima completa, objetivando a queima completa, e assim os níveis de poluição entrar dentro dos padrões normais. Então é muito útil essa ferramenta para nós profissionais, porque evita de que nós venhamos a condenar, a diagnosticar uma falha no sensor de oxigênio, quando o problema é realmente um problema de mistura rica ou mistura pobre. Porque você tem lá uma condição em que o profissional ele entra com o scanner, faz a leitura, o sensor de oxigênio está dentro dos parâmetros normais. E a falha lá está gravada, mistura rica ou mistura pobre. E o profissional, se não tiver esse conhecimento aqui, é muito provável que ele venha substituir o sensor de oxigênio. Certo? E aí ele substitui o sensor de oxigênio, não resolve o problema retorna, porque se dependendo da condição, pode de imediato o sistema já detectar que a mistura está rica ou pobre, ou pode levar algum tempo, dependendo das condições. Então esse veículo vai retornar com o mesmo problema, ou ele substitui um novo sensor de oxigênio, porque na cabeça dele ele pode raciocinar que esse sensor também esteja com problema, ou depois de fazer alguns testes ele pode até levar ao erro de condenar, de diagnosticar falha na unidade de comando. Isso eu já vi acontecer algumas vezes, devido ao não conhecimento dessa informação, certo? Então é muito importante, mais uma vez, é muito importante saber trabalhar com essa informação e o sensor de oxigênio. Porque se eu tenho um sensor de oxigênio que de repente ele começa a indicar que a mistura está pobre, e eu venho aqui e vejo que o fator está compensando, então realmente existe uma mistura pobre. E aí você já tem um norte a seguir. O que pode causar uma mistura pobre? Aí você tem um leque muito aberto. Do contrário, o sensor começa a indicar mistura rica. Eu venho, a falha está gravada, às vezes a lâmpada está acesa, avisando para o condutor, por isso que ele vem até a oficina. E eu vejo que apesar do sensor de oxigênio estar trabalhando normalmente, mas o sistema está tirando o combustível, está diminuindo o tempo de injeção, que é para poder a sonda estar trabalhando na condição normal. Então eu vou atrás, vou procurar o que pode estar causando essa mistura rica. Um bico injetor injetando demais, ou então de repente até uma obstrução excessiva no filtro do ar, porque a mistura rica, como eu falei anteriormente, pode ser um excesso de combustível, pode ser uma deficiência de ar. Como a mistura pobre também pode ser um excesso de ar ou uma deficiência de combustível. O profissional vai discernir com relação a isso aí. Então, dentro desse leque de opções, ele vai trabalhar no veículo para poder detectar onde é que está o problema. Bom, pessoal, então essa era a explanação sobre o ajuste de combustível que eu queria fazer para vocês. Foi solicitado inclusive em um grupo que eu participo de WhatsApp, e o pessoal estava querendo entender melhor como funciona isso aqui, e eu vejo que vários profissionais precisam dessa informação. Então eu espero que eu tenha conseguido o objetivo, né? Tem muito mais informações sobre isso, ok?
A gente pode vir, até se o pessoal solicitar, a gente pode vir fazer complementação, mas com essa informação aqui, já é uma informação bastante que vai causar um diferencial, certo? Muito bom na hora do diagnóstico do sensor de oxigênio e até mesmo do sistema em si, né? Porque através dessa informação, através do sensor de oxigênio, através da informação de ajuste de combustível, você consegue ter um panorama, uma visão boa, né? Uma visão bastante, que irá complementar bastante o seu diagnóstico, irá ajudar o seu diagnóstico para chegar o mais próximo possível de um diagnóstico perfeito. Nós sabemos que trabalhar com os veículos, principalmente os atuais, né, que você já tem, nesse caso aqui, você tem mais uma sonda lambda, apesar de que o objetivo dela não é ajudar no ajuste de combustível, mas nós temos uma série de componentes, certo? Nós temos que juntar informações do motor, dos sistemas do motor, do sistema de injeção, juntar tudo isso e afunilar para poder chegar ao diagnóstico. E muitas vezes nós ainda passamos por várias dificuldades, essa é a realidade. Não é fácil, as pessoas acham que tem um veículo atual, mas a cabeça com relação à manutenção é como se fosse lá do Fusquinha, onde você tinha 2 ou 3 elementos, o veículo está estancando, você já tinha mais ou menos 2 ou 3 elementos que causavam aquilo ali. Mas nos veículos atuais, ou melhor dizendo, já de 25 anos para cá, falando da realidade do Brasil, então nós temos componentes nós temos sistemas bastante complexos, né? Então, quanto mais informações nós tivermos para ajudar no diagnóstico, melhor. Ok? Então, se você gostou dessa explanação, dessa aula, compartilhe com seus amigos, ok? Deixe o seu joinha aí para ajudar o nosso canal também a crescer, ok? E visite carroetecnica.com.br. Lá eu fiz até recentemente, nesses últimos dias, uma matéria sobre substituição da bateria. E lá no Carro e Técnica o objetivo é tanto auxiliar, ajudar, passar um pouco da nossa experiência para os técnicos, como também para os proprietários de veículos, dar algumas informações para que eles estejam sabendo com o nível tecnológico dos veículos que eles possuem. Okay? Então, tudo de bom, uma boa semana e até a próxima aula, que será agora nas terças-feiras, às 19 horas, nós estamos com a aula disponível, ok? Então, terça-feira, na próxima terça-feira, nós estaremos, se Deus quiser, com a próxima aula, com a aula número 6. Até lá, uma boa semana.